Seja bem-vindo de volta. Hoje, vamos explorar um tema fundamental no mundo da administração pública: as alterações do contrato administrativo. Você já parou para pensar como contratos, uma vez assinados, ainda podem mudar ao longo do tempo? Isso é exatamente do que falaremos agora. Primeiro, precisamos entender que as alterações contratuais são mudanças feitas em um contrato já existente. Mas por que isso é importante? Bom, assim como em nossa vida cotidiana, onde pode ser necessário fazer ajustes em um planejamento devido a imprevistos, o mesmo ocorre nos contratos administrativos. Vamos começar pelos casos de alteração unilateral pela administração. Imagine que você tenha comprado uma casa, mas, ao se mudar, percebe que o projeto original precisa de algumas modificações para atender melhor às suas necessidades. Assim acontece no âmbito da administração pública, onde é possível que a administração faça mudanças no contrato sem a necessidade de consentimento do contratado em certas situações. As principais razões para isso incluem modificação do projeto ou especificações para melhor adequação técnica aos seus objetivos. Por exemplo, se uma obra de infraestrutura precisa de alterações para garantir a segurança, a administração pode atuar nesse sentido. Aumento ou diminuição quantitativa do objeto do contrato, algo que pode ocorrer, por exemplo, se o volume de serviços requeridos se altera. Pense em uma construtora contratada para construir uma ponte que, após o início do trabalho, recebe a demanda de incorporar uma ciclovia. Essa alteração é válida e necessária. Agora, se as alterações são consensuais, ou seja, feitas com o acordo das partes, elas podem incluir substituição de garantia, como quando o contratado decide apresentar um novo seguro que ofereça melhores condições. Modificações no regime de execução do objeto, como adaptar um serviço à nova realidade técnica. Restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro em casos de forças maiores ou eventos imprevisíveis, como uma pandemia que pode atrasar a entrega de insumos essenciais. Essas situações não apenas salvaguardam as partes envolvidas, mas também promovem um ambiente de colaboração e transparência. Por exemplo, considere que uma empresa de construção precise alterar o tipo de material usado devido a uma nova norma de segurança. Isso não apenas garantirá o cumprimento das leis, mas também pode melhorar a qualidade final do projeto. Então, como você pode perceber, existem diversas situações em que modificações são não apenas necessárias, mas essenciais para a efetividade do contrato. Agora, ao olharmos para o lado das consequências, é importante destacar que alterações podem impactar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Assim como uma balança, quando um lado se desequilibra, precisamos de ajustes para que tudo volte ao normal. Essa ideia de equilíbrio é crucial para que nem a administração nem o contratado saiam prejudicados. Para concluir nosso primeiro tema, lembre-se sempre de que a flexibilidade nas contratações permite uma melhor adaptação às circunstâncias, permitindo que tanto a administração quanto os contratados mantenham um relacionamento saudável e produtivo. Bem-vindo de volta! Agora que já exploramos as alterações do contrato administrativo, vamos nos aprofundar em outro aspecto fundamental: a extinção do contrato administrativo. Às vezes, assim como um ciclo se fecha em nossas vidas, um contrato também pode chegar ao fim. Mas você sabia que isso pode ocorrer por várias razões?
Vamos descobrir quais são elas. A extinção contratual acontece quando um contrato deixa de ter efeito, ou seja, é considerado encerrado. E, assim como no caso das alterações, existem diversas situações que podem levar a essa extinção. Por exemplo, um dos motivos mais comuns é o não cumprimento das normas e cláusulas contratuais. Pense da seguinte maneira: se você alugasse um apartamento e o locatário não pagasse o aluguel ou deixasse de cuidar do imóvel, certamente você teria motivos para buscar a cessação do contrato, certo? Na administração pública, isso funciona da mesma forma. Se o contratado não cumprir suas obrigações, a administração pode decidir encerrar o vínculo. Outro motivo é a força maior ou caso fortuito. Imagine que um desastre natural, como uma enchente, impeça a conclusão de um projeto. Nessas situações imprevistas, nem a administração, nem o contratado poderiam ser responsabilizados, mas isso poderia levar à extinção do contrato. Além disso, temos a alteração ou falência do contratado. Se a empresa que venceu a licitação para construir uma escola entra em falência, a administração precisa encontrar uma solução. Nesse caso, o contrato deve ser extinto, respeitando a situação da contratada. E também podemos considerar motivações de interesse público. Imagine que um projeto que estava em andamento não se atende mais às necessidades da comunidade e precisa ser descontinuado. Aqui, a decisão é tomada pela administração, muitas vezes após justificativa adequada. Todos esses motivos são exemplos do que podem levar à extinção de um contrato. Mas além de entender os motivos, é vital conhecermos o processo de extinção. Esse processo não é apenas um pode parar, mas exige formalização e fundamentação. É como um ato oficial, onde a administração deve documentar o porquê da extinção nos autos do processo. Isso garante transparência e responsabilidade, tanto para a administração quanto para o contratado. E os direitos do contratado? Muito importantes. Caso o contrato seja encerrado, o contratado tem direito à devolução de garantias e ao pagamento pelos serviços prestados até a data da extinção. Por outro lado, a administração deve ter cuidado com as consequências desse ato. Se a extinção for considerada injusta, poderá ser responsabilizada por prejuízos que o contratado tenha sofrido. É essencial entender que a extinção do contrato é uma ferramenta que, quando utilizada adequadamente, permite uma administração pública mais eficiente e um melhor uso dos recursos disponíveis. Para ilustrar isso, pensemos em um cenário real. Um contrato firmado para a construção de um hospital, que enfrenta problemas financeiros da construtora. A administração, ao analisar a situação, pode decidir pela extinção do contrato, respeitando os direitos da empresa e buscando uma nova licitação. Isso não apenas garante a conclusão do projeto, mas também protege os recursos públicos. Então, para encerrarmos este tópico, lembre-se, a extinção do contrato administrativo é uma parte fundamental e necessária da gestão de contratos, garantindo que recursos públicos sejam bem utilizados e que a administração mantenha a eficiência. Olá, e seja muito bem-vindo de volta. Agora que já discutimos as alterações e a extinção de contratos administrativos, vamos explorar um tema de igual importância: a gestão de riscos e a repartição de responsabilidades. Podemos até comparar este processo a uma dança, onde cada parceiro tem seu papel.
garantindo que tudo flua com harmonia. Imagine por um momento a construção de um edifício. Antes de erguer qualquer parede, o engenheiro precisa identificar os riscos, a qualidade dos materiais, os prazos de entrega e as condições climáticas. Se algo der errado, isso pode afetar não só a obra, mas também o bolso do contratante e do contratado. É exatamente isso que chamamos de gestão de riscos no contexto dos contratos administrativos. A gestão de riscos é uma abordagem sistemática que se propõe a identificar, avaliar e priorizar incertezas que podem impactar o contrato. É fundamental que as partes envolvidas entendam que, ao formalizar um contrato, estão também aceitando os riscos que lhes são inerentes. E aqui está um ponto crucial: a avaliação antes da formalização do contrato. Você sabia que uma análise prévia pode evitar muitos problemas futuros? Por exemplo, ao contratar uma empresa para limpar um parque, a administração pode considerar fatores como a regularidade de pluviometria na região. Se a previsão do tempo indicar chuvas constantes, isso pode demandar um replanejamento das atividades, garantindo que o contrato se mantenha viável e as obrigações factíveis. Assim, todos saem ganhando. Durante a execução do contrato, as estratégias de mitigação de riscos são essenciais. Pense em um motorista que é pego de surpresa por um buraco na estrada. A diferença entre um bom e um mau motorista é a habilidade de antecipar e evitar esses problemas. Isso é aplicável à nossa gestão de riscos. Implementar rotinas de monitoramento e revisar o contrato sempre que necessário são exemplos práticos de como podemos agir proativamente. Agora, vamos falar sobre a repartição de responsabilidades entre as partes contratantes. Imagine novamente a construção do edifício. A empresa contratada é responsável pela qualidade da obra, mas, se o projeto não for bem elaborado, se houver falhas nas especificações, isso não é responsabilidade dela, concorda? Aqui, precisamos ter claro que o contrato deve estabelecer de maneira explícita quais são os direitos e deveres de cada parte. Isso não só promove a transparência, como também evita desavenças. Vamos a um exemplo prático. Se durante a execução de um contrato, o contratado encontra um problema no solo que não foi previsto e que afeta diretamente o custo da obra, a responsabilidade pelo ajuste financeiro deve estar claramente delineada no contrato. Se a administração não incluiu essas contingências, poderá ser considerada responsável por eventuais sobrecustos. E, ao final do dia, compreender estas nuances da gestão de riscos e da repartição de responsabilidades não é só uma questão de legalidade, mas também de ética e eficiência na administração pública. Cada parte deve ter consciência dos riscos que enfrenta, mas também das responsabilidades que possui. Olá, e bem-vindo de volta! Ao longo das aulas anteriores, exploramos detalhes fundamentais sobre alterações e extinções de contratos administrativos, além da gestão de riscos e repartição de responsabilidades. Encerramos essa jornada reflexiva com uma recapitulação dos principais pontos que estudamos e um convite à reflexão sobre a gestão contratual. Primeiro, vamos dar uma olhada nas alterações contratuais. Vimos que a administração pode modificar um contrato existente, seja unilateralmente ou por acordo. Essas mudanças podem ser essenciais para garantir que o contrato permaneça relevante e eficaz, adaptando-se às necessidades que podem surgir no decorrer de sua execução. Ao mesmo tempo, a ideia de equilíbrio econômico-financeiro
mostrou como é importante manter a justiça entre as partes, evitando prejuízos irreparáveis. Depois, discutimos a extinção do contrato administrativo, abordando os vários motivos que podem levar a essa decisão, como o descumprimento das normas, força maior ou mudanças de interesse público. É fundamental entender que a extinção não é apenas um fim, mas um processo que exige formalidade e transparência. Aqui, a proteção dos direitos dos contratantes é um aspecto que não pode ser negligenciado. E o que dizer da gestão de riscos? Esta parte nos levou a perceber a importância de uma abordagem proativa na administração pública. Ao antecipar e identificar riscos, as partes podem mitigar problemas e garantir a fluidez da execução contratual. A repartição de responsabilidades também foi uma lição valiosa, pois cada um deve ter clareza sobre suas obrigações, prevendo assim um ambiente de cooperação e respeito mútuo. É hora de refletir sobre a relevância de uma gestão contratual eficaz. Uma boa gestão não é apenas uma obrigação legal, mas um compromisso com a ética e a boa administração pública. Ela assegura que os recursos públicos sejam utilizados de forma responsável e que os contratados possam operar em um ambiente estável e justo. Agora, gostaria de compartilhar algumas boas práticas que podem ser implementadas para um gerenciamento mais eficaz de contratos administrativos. Comunicação clara e abrangente. Mantenha um canal de diálogo aberto entre todos os envolvidos. A comunicação é a chave para resolver mal-entendidos e assegurar que todos compreendam suas funções. Documentação acessível. Certifique-se de que todos os documentos contratuais e aditivos sejam de fácil acesso e compreensíveis. Isso ajuda a esclarecer obrigações e direitos. Monitoramento contínuo. Realize análises regulares do andamento do contrato. E isso permite detectar problemas antes que eles se tornem grandes desafios, garantindo que os prazos sejam cumpridos e as expectativas atendidas. Capacitação e treinamento. Invista na formação de todos os envolvidos na gestão contratual. Quanto mais capacitados eles estiverem, melhor será a implementação das melhores práticas na gestão. Para encerrar, lembre-se de que cada contrato é uma oportunidade de aprendizado e crescimento. Ao encarar as complexidades da gestão contratual com responsabilidade e proatividade, tanto a administração pública quanto os contratados podem construir juntos um futuro mais eficaz e sustentável. E você, já parou para pensar em como a gestão contratual pode impactar o seu trabalho ou o seu dia a dia? Compartilhe suas reflexões e experiências com a gente. Muito obrigado por nos acompanhar nessa jornada de aprendizado. Não se esqueça de revisar o conteúdo aprendido e aplicar essas práticas em suas futuras experiências. Até a próxima!